crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um tapete usando o barbante cru número 8, da Barbante São Francisco. Também poderá ser usado barbante especial colorido, na mesma espessura. Agulha Clover 4 a 4,5 milímetros. Nós vamos iniciar o nosso tapete fazendo para a base 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6. Introduzo a agulha na primeira corrente feita e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, primeiro ponto, laço a agulha dentro da alça, um ponto alto. Segundo ponto, um ponto alto. Terceiro ponto, e vamos repetir até ficar com um total de 16 pontos altos, contando com as 3 correntes do início. Trabalhamos os 16 pontos, na terceira corrente do primeiro, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, na base das correntes introduzo a agulha, um ponto alto. Temos 2 pontos no mesmo ponto de base. Laço. No ponto seguinte, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto. No próximo, repetindo, um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhe assim até o final. 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes. Temos o primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto alto apenas. No ponto à frente, repetindo o aumento, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos seguir desta maneira até o final. Um ponto em um ponto de base, no próximo, 2 pontos altos. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. Vou mudar a cor do meu fio para fazer esta carreira. Puxo 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço a agulha, nós vamos pular um ponto da base, no próximo, um ponto alto. Laço, no próximo, um ponto alto. Repetindo, 1, 2 correntes, laço, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto, no próximo, repetindo, ponto alto. 2 correntes, laço, pule um ponto, no próximo, um ponto alto. Nós vamos repetir isto até o final da carreira. Chegando ao final, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. Nós vamos voltar para o fio cru, cortando o vinho, que eu não vou usar mais na próxima carreira.
Voltando para o fio cru, na base introduzo a agulha e faço um ponto baixo prendendo. Este ponto baixo nós vamos contar como primeira corrente, segunda, terceira. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. Laço a agulha. Dentro da alça de correntes, nós vamos fazer um ponto, 2 pontos, um para cada corrente. Sobre o ponto, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, e repetir até o final da carreira. Chegamos ao final, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Temos 3 pontos seguidos e no quarto ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E repetindo, ó, um ponto, 2, 3. No quarto ponto, o aumento novamente, um no mesmo lugar, o outro. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Laço, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, você vai fazer um ponto, 2, 3, 4, e no quinto ponto, o aumento. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E repetir isso até o final. A cada 4 pontos, um aumento, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pontos seguidos e um aumento no quinto. 2 pontos no mesmo ponto de base. Seguir assim até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vamos repetir. Nesta carreira não faremos aumentos, somente ponto sobre ponto, desta maneira. Chegamos ao final. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Já vou puxar o fio colorido por dentro da alça. Na base, fazer um ponto baixo prendendo. 1, 2 correntes para subir. 1, 2, 3, 4, 5 correntes para virar. Laço, agulha. Vamos pular 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, agulha. 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Pule 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. Faça isso até o final. Chegamos ao final, já trabalhei a alça. Na terceira corrente, ó, 1, 2, na terceira corrente, você vai fechar com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, no mesmo lugar. Um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Nós trabalhamos 3 pontos sobre um ponto de base. 1, 2, 3 correntes. Laço, agulha. No ponto seguinte, nós vamos repetir. 1, 2,
3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, laço no próximo, novamente 1, 2, 3 pontos altos. Trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei aqui 3 correntes, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. No ponto central, você vai fazer um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço no ponto à frente, um ponto apenas. Então, nós temos no ponto central um aumento. Agora, você vai fazer 1, 2 correntes apenas, laçar a agulha e começar novamente. Um ponto alto no primeiro, no ponto central, um ponto, 2, no mesmo ponto de base e no último, um ponto alto. Observem que agora nós temos 2 correntes de intervalo, porque nós temos um aumento entre os grupos. E vamos seguir desta maneira, ó, 2 correntes. No ponto seguinte, um ponto. No ponto central, você faz um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No último, um ponto apenas. Seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei as 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Trabalhamos aqui um ponto para cada ponto da base. 1, 2, 3 correntes, laço. No primeiro ponto do grupo seguinte, vou repetir um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. No último, um ponto. 1, 2, 3 correntes, laço. No próximo grupo, começo tudo novamente. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, já fiz as 3 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. O ponto seguinte, um ponto sem fechar, laço. No próximo, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro, laço e agulha. No próximo, um ponto alto normal. Então, você vai reduzir os 2 pontos centrais, transformando em um ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço. No ponto seguinte, um ponto alto. Laço. Próximo, um ponto sem fechar. O próximo, um ponto sem fechar. Passo por dentro, laço. No próximo, um ponto alto. Vamos repetir 5 correntes, 4, 5, laço, e continuar trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei a alça de correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço agulha. No ponto seguinte, um ponto sem fechar. No próximo, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro, laço e passo por dentro, arrematando o grupinho. 1, 2 correntes, laço, agulha. Aqui você vai contar 1, 2. Na terceira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. 1, 2 correntes, laço. No primeiro ponto do grupo seguinte, um ponto sem fechar, sobre os 2 pontos que reduzimos na carreira anterior. Um ponto sem fechar e no último, outro ponto sem fechar. Temos os 3 pontos na agulha, laço, passo por dentro de tudo, laço e passo por dentro, arrematando o grupo. 1, 2 correntes, laço. 1, 2, na terceira corrente, um ponto alto.
uma, duas correntes, laço e vou repetir tudo no grupo seguinte. Nós vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta inteira. Passo por dentro, arremato, duas correntes, uma, duas, na terceira corrente, prendo um ponto alto, duas correntes e começo novamente, trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei aqui as duas correntes, passe a agulha dentro das alças do primeiro grupinho e aqui você vai fechar com ponto baixíssimo. Na corrente à frente, um ponto baixíssimo e vamos seguindo até ficar sobre o ponto alto. Ó, ponto alto, um ponto baixíssimo sobre ele. Uma, duas, três correntes, uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Observem como ficou. Uma, duas, três correntes, laço e agulha, sobre o ponto alto seguinte, ó. Um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço e agulha, sobre o ponto alto à frente, nós vamos repetir da mesma maneira, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço sobre o próximo ponto alto, repetindo. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, trabalhei as três correntes, uma, duas, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Dentro deste primeiro espaço, um ponto baixíssimo para caminhar. Três correntes, primeiro ponto, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, sobre este ponto alto, um ponto alto, laço, dentro do espaço seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Uma, duas, três correntes, laço agulha, dentro do espaço seguinte, vamos repetir. Um, dois pontos, sobre o ponto central, um ponto, dentro do espaço seguinte, um ponto, no mesmo lugar, dois pontos. Uma, duas, três correntes, laço e vamos repetir, trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei as três correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, primeiro ponto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento no ponto central. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto, uma, duas, três correntes, laço, sobre o primeiro ponto do grupo à frente, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No ponto central, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. No ponto à frente, um ponto. No último, um ponto. Uma, duas, três correntes, laço e vou repetir tudo novamente, trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, três correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Três correntes para subir, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vamos repetindo, ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto,
no próximo um ponto alto e continue. Vamos trabalhar desta maneira até o final. Para cada ponto de base, um ponto alto e no intervalo 4 correntes, 3, 4. Você vai fazer esta e a próxima carreira exatamente igual que estamos fazendo aqui. Chegamos ao final, trabalhei a alça com as correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Nesta segunda carreira, caso as suas correntes sejam muito justas, você pode fazer 5 correntes ao invés de 4, como nós fizemos nesta. Então, nós vamos trabalhar aqui 3 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Laço, o próximo, um ponto alto sem fechar, e o próximo, outro ponto alto sem fechar. Passo por dentro de tudo, laço, e vou repetir os outros pontos, ó. 1, 2. Para passar para o outro grupo, nós vamos fazer 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Laço. Vamos lá no grupo seguinte, um ponto sobre o primeiro, um ponto sobre o segundo. No ponto à frente, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, vou repetir os outros pontos. Ponto sobre ponto. Novamente, 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei a alça, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço no ponto seguinte, um ponto alto apenas, no próximo, um ponto alto sem fechar, e já pego o próximo ponto, outro ponto sem fechar. Passo por dentro, arremate. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, que nós vamos contar 1, 2, 3. Na quarta corrente, introduzo a agulha, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha. No primeiro ponto do grupo, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, laço, o ponto seguinte, um ponto alto normal, e o próximo, um ponto sem fechar, o último, outro ponto sem fechar. Passo por dentro, arremate. 1, 2, 3 correntes, laço. 1, 2, 3, na quarta corrente, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. E vamos repetir tudo novamente, trabalhando desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, já trabalhei a alça. Na parte superior do ponto, vamos introduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes apenas, laço. No ponto seguinte, um ponto sem fechar, laço, sobre a última redução da carreira anterior, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo e arremato. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha. Sobre o ponto alto que você tem na alça, um ponto alto, uma corrente, laço, no mesmo lugar. Um ponto alto, uma corrente, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto, ficando desta maneira. 1, 2, 3 correntes, laço, sobre a primeira redução da carreira anterior, um ponto sem fechar, laço, no ponto central, um ponto sem fechar, laço, sobre a última redução, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato. E vou repetir
3 correntes, laço agulha, sobre o ponto que você tem na alça, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, repetindo. E vamos trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, passe a agulha dentro das alças dos 3 pontos da base, feche com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar em pontos baixíssimos até o centro deste primeiro espaço. Para cada corrente, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo, no próximo, sobre o primeiro ponto alto. E dentro do espaço, o último ponto baixíssimo. Saímos daqui para dentro do espaço. 1, 2, 3. Laço agulha, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço sobre o ponto central, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto. Laço dentro do espaço, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço agulha, vamos para o centro do espaço do outro grupinho e aqui repetir 2 pontos altos. No ponto central, mais 2 pontos. E no espaço à frente, mais 2 pontos altos. Novamente, 4 correntes, laço agulha, dentro do espaço seguinte nós vamos repetir, trabalhar desta maneira até o final, montando a base de um novo desenho. Chegamos ao final, já trabalhei a alça de correntes. Uma terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, lace, no mesmo lugar que saiu com as 3 correntes, um ponto alto. Laço agulha, no ponto seguinte, um ponto alto, e vamos repetindo, para cada ponto da base, um ponto alto, até chegarmos ao último. No último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos um aumento no primeiro e um aumento no último. 1, 2, 3 correntes, laço agulha. No primeiro ponto do grupo seguinte, nós vamos repetir. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E pontos sobre os outros, até chegarmos ao último novamente. Último ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. 3 correntes e continue, trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, já fiz a alça de correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar um total de 4 carreiras seguidas da seguinte maneira: 3 correntes para subir. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos repetir ponto sobre ponto até o final. Sem aumentos. Fizemos um ponto para cada ponto de base. A alça de correntes, na anterior nós tínhamos 3 correntes. Nesta você vai fazer 4 correntes. 3, 4. Na carreira seguinte, você vai aumentar uma corrente na alça e manter o número de pontos que você tem no desenho.
que é o que nós estamos fazendo, ponto sobre ponto. Somente a alça de correntes que você vai a cada carreira aumentar uma corrente. Observem como está ficando. Você vai fazer um total de 4 carreiras contando a partir desta. Olha como está ficando o nosso tapete. Já fiz as 4 carreiras. Agora nós vamos dar sequência para a última parte. Após você fazer as 4 correntes, a última alça nós temos um total de 7 correntes. E aqui você vai fazer 2 correntes para subir no ponto à frente, um ponto alto. Laço no próximo um ponto e repetir ponto sobre ponto até os 2 pontos do final. Temos aqui os 2 últimos pontos, ó, um ponto sem fechar no primeiro, laço, e no último, outro ponto sem fechar. Laço, passo por dentro de tudo e arremato. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha. Conte 1, 2, 3, na 4ª corrente, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, no primeiro ponto, um ponto sem fechar, no segundo, outro ponto. Laço, passo por dentro de tudo, laço, agulha e vou repetir ponto sobre ponto até os 2 últimos. Os 2 últimos, um ponto sem fechar no primeiro e um ponto sem fechar no último. Passo por dentro e arremato. 1, 2, 3 correntes, lace, 1, 2, 3, na 4ª corrente da alça, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço, e vamos repetir, fazendo uma redução no início do grupo e uma redução ao final, nos 2 últimos pontos, até o final da carreira desta maneira. Chegamos ao final, eu já fiz a alça de correntes. Sobre a parte superior, aqui você tem 2 correntes. Na parte superior, sobre o ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes, laço e agulha. No ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto sem fechar. No próximo, repetindo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro, laço, no ponto à frente, um ponto sem fechar, no último, outro ponto sem fechar. Passo por dentro e arremato. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, agulha, sobre o ponto alto da frente, ó, que está entre os 2 desenhos, um ponto alto, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Trabalhamos aqui 3 pontos sobre o ponto central. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, agulha, no primeiro ponto, um ponto sem fechar, no ponto à frente, outro ponto sem fechar. Passo por dentro. No próximo, um ponto sem fechar, 2, passo por dentro. No próximo, um ponto sem fechar e no último, outro ponto. Passo por dentro e arremate. 1, 2, 3, 4 correntes, laço. Sobre o ponto central, você vai repetir um ponto, 2, 3 pontos sobre o único ponto de base. 4 correntes, laço, agulha. E vou repetir tudo novamente. Trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, já trabalhei a alça. Na parte superior do ponto alto, ó, tem as 2 correntes. E sobre o ponto alto, você vai fechar com ponto baixíssimo. 1,
2, 3 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto sem fechar, laço, no último, um ponto sem fechar. Passo por dentro e arremato. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, agulha. Sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto alto, laço, no ponto central, faça um ponto alto, 2, 3 pontos. Sobre o último ponto, um ponto alto. Então, nós temos aqui um total de 5 pontos para o início do novo desenho. 1, 2, 3, 4 correntes, laço. Sobre o primeiro grupo, ó, que você fechou junto os 2 pontos, sobre o primeiro, um ponto sem fechar, sobre o segundo ponto, e sobre o terceiro ponto. Passo por dentro e arremate. Repetindo 4 correntes, laço, sobre o primeiro ponto, um pontinho apenas, no ponto central, você vai fazer 3 pontos, seguir trabalhando desta maneira, até o final. 3 pontos no mesmo ponto e no último, um ponto apenas. 1, 2, 3, 4 correntes e novamente, continue assim até o final. Chegamos ao final. Já trabalhei a alça de correntes, vamos passar a agulha sobre as 3 alças do primeiro grupo e aqui fechar com um ponto baixíssimo, desse jeito. Na primeira corrente, um ponto baixíssimo, na próxima repetindo, e que nós vamos continuar até o primeiro ponto alto do grupo seguinte. Ó, primeiro ponto alto, o último ponto baixíssimo sobre ele. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, no ponto seguinte, um ponto alto, laço. No próximo, você vai fazer um ponto no mesmo lugar. 2, 3. Fizemos no ponto central 3 pontos, como na carreira anterior. Laço, no próximo, um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, laço. Já vamos para o primeiro ponto do grupo seguinte e repetir tudo novamente, ó. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. Sobre o ponto central, você vai fazer um no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3. E nos próximos, 1, e no último, um ponto apenas. Ficará assim. Da passagem de um grupo para o outro, você vai fazer as 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7. Laçar a agulha e no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto e no terceiro repetir, como nós fizemos nos outros, os 3 pontos para o mesmo ponto de base. Trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 3 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no ponto central você vai repetir o aumento, um ponto, 2, 3 pontos no mesmo ponto de base. Lace a agulha no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no último, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 6 correntes para passagem de um desenho para o outro. 3, 4, 5, 6. Laço a agulha. No primeiro ponto, um ponto alto.
no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Estamos no ponto central, aqui você vai fazer um ponto, 2, 3 pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto, no último, um ponto alto. Continue assim até o final. Chegamos ao final, já trabalhei a alça. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, que nós vamos repetir 3 correntes para o primeiro ponto. No ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, até chegar ao ponto central novamente, ó, um ponto alto. No ponto central, você vai repetir o aumento, um ponto, 2, 3 pontos para o mesmo ponto de base, laço e ponto sobre ponto para os demais. Para a passagem de um desenho para o outro, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço agulha e já começo aqui novamente, fazendo da mesma maneira, ponto sobre ponto, até o ponto central, 3, 4. No ponto central, vamos repetir o aumento, 2, 3. E ponto sobre ponto para os outros. Trabalhar desta maneira até o final. Chegando ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vamos repetir até o ponto central novamente. Agora nós temos, ó, 2, 4, 5 pontos e o ponto central. 1, no mesmo lugar, 2, 3. E repetir para os pontos seguintes, ponto sobre ponto. Desta maneira. A próxima carreira você vai trabalhar exatamente como eu estou mostrando, fazendo o aumento também no ponto central. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima, você vai fazer 3 correntes. Laçar a agulha e fazer aqui novamente. Repetindo como nós fizemos no primeiro. Trabalhar assim até o final, fazer a próxima carreira como nós fizemos até agora. Nós vamos ter na próxima carreira um total de 15 pontos. Trabalhamos aqui as 2 carreiras que eu mostrei para vocês. Nesta, nós ficamos aqui com um total de 15 pontos e 3 correntes para a divisão. Agora, nós vamos somente repetir esta carreira, fazendo ponto sobre ponto. Ó, primeiro, as 3 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto, e repetir, fazendo ponto sobre ponto, até o último deles. Não temos o aumento central. Passamos sobre ponto, ó, central, fazendo um ponto apenas e seguimos com os outros. Ponto sobre ponto. Último ponto. Agora, vou fazer 1, 2, 3 correntes, laçar a agulha e já começo o novo desenho trabalhando da mesma maneira, repetindo até o final.
Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, repetindo, já temos 3 pontos, no próximo, 1, no próximo, outro ponto. Ficamos então com 5 pontos altos. Laço agulha, no ponto seguinte, um ponto sem fechar, laço no próximo, outro ponto sem fechar, passo por dentro, no ponto seguinte, um ponto normal, no próximo, um ponto sem fechar, laço no próximo, repetindo, outro ponto, passo por dentro. Reduzimos um ponto normal e outra redução. E agora nós vamos finalizar o desenho normal, ó, ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 5 pontos normais, como no início, antes da primeira redução. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço e agulha, e aqui nós vamos repetir tudo novamente. 5 pontos, uma redução, ó, 3 pontos, 4, 5 pontos. E aqui já faço novamente, ó, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto. Passo por dentro, no ponto seguinte, um ponto normal, no próximo, um ponto sem fechar, no próximo, repetindo, outro ponto. Passo por dentro e finalizo novamente com ponto sobre ponto. E vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto, já temos 3. No próximo, um ponto. No próximo, outro ponto. Ficamos com 5 pontos. Laço agulha, sobre a primeira redução, um ponto sem fechar. Laço, no ponto central, outro ponto sem fechar. Laço, sobre a segunda redução, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, laço agulha, no ponto seguinte eu começo a trabalhar o ponto normal novamente. 2, 3, 4, 5 pontos. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha. Conte 1, 2 na terceira corrente, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço. No primeiro ponto do grupo seguinte, nós vamos repetir da mesma maneira que fizemos para o primeiro. 5 pontos, 5 pontos altos, e já inicio a redução central. Primeiro ponto sem fechar, laço no ponto central, segundo, e na última redução, o terceiro. Passo por dentro, laço, agulha e continuo o trabalho até o final, fazendo isso a volta inteira do nosso tapete. Observem como está ficando, ó, os desenhos, e aqui ele já surge um ponto entre as reduções, os pontos, as folhas reduzidas, e vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, 2, laço, no primeiro ponto seguinte, um ponto alto. Fizemos aqui uma redução, pois as duas correntes deixam de existir, ficando apenas o ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto.
laço no ponto à frente, um ponto sem fechar, no ponto central, que é a redução da carreira anterior, outro ponto sem fechar, e no próximo, outro ponto. Temos 3 pontos, passo por dentro de tudo, laço, agulha, já vou repetir 1, no próximo 2, laço, e nos 2 últimos pontos, ó, um ponto sem fechar, no último, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo e arremato. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha sobre o ponto alto à frente, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço, no primeiro ponto, ó, do grupo, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto. Passo por dentro, uma redução, vou repetir 1, 2 pontos altos e fazer a redução central. 1, 2, 3 pontos. Passo por dentro e já vou repetir 1, 2, e os 2 últimos pontos fechados juntos, que são a redução dos pontos do final. Arremate, 1, 2, 3 correntes, lace sobre o ponto alto, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, outro ponto alto, e repetindo 3 correntes e começo tudo novamente. Trabalhe desta maneira até o final. Chegamos ao final, aqui nós temos as 2 correntes e o ponto alto. Sobre este ponto alto, você vai introduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntes novamente, lace. No ponto seguinte, ó, um ponto alto, laço, e vamos repetir ponto sobre ponto agora, até o último, os 2 últimos, ó. 1, 2, então no primeiro, um ponto sem fechar, e no último, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo. Arremate, 1, 2, 3 correntes, laço, agulha. Dentro deste espaço, nós vamos fazer um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos dentro do vizinho da base. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, sobre o primeiro ponto, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, laço, vamos fazer ponto sobre ponto, até os 2 últimos. 2 últimos pontos, um ponto sem fechar, no último, outro ponto. Passo por dentro, arremate e vamos repetir de novo. 3 correntes, dentro do V, os 7 pontos altos, seguir desta maneira até o final. Nós estamos iniciando aqui o bico e a finalização da folha. Chegamos ao final, já trabalhei a alça, 1, 2, na parte superior do ponto alto, ó, introduz a agulha, e aqui você vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos fazer agora 1, 2, 3 correntes para o primeiro ponto, laço e agulha. No ponto seguinte, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Temos os 3 pontos centrais na agulha,
laço, passo por dentro de tudo, lace e sobre o último ponto, que é a redução da carreira anterior, um ponto alto. Vamos ficar assim. 1, 2, 3 correntes, lace e agulha. Sobre o primeiro ponto do grupo central, um ponto alto, uma corrente, lace. No ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, lace. No próximo, um ponto alto, uma corrente. E continuo repetindo. Ponto sobre ponto, separado por uma corrente. Sobre todos eles. 1, 2, 3 correntes, laço, sobre o primeiro grupo, onde pontos fechados juntos, um ponto alto, laço no ponto à frente, um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, laço e sobre o último ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, lace e vou repetir tudo novamente. Um ponto, uma corrente, no próximo, um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, continue trabalhando assim até o final. Chegamos ao final da carreira. Na terceira corrente do primeiro ponto, você vai fechar com ponto baixíssimo. 1, 2 correntes, laço. Sobre o ponto seguinte, aqui os 3 pontos fechados juntos, você vai fazer um ponto sem fechar e no último, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo. Aqui nós reduzimos todos os pontos, fechando o desenho. 1, 2, 3. Uma corrente você arremata o grupo e 2 correntes na sequência. Laço agulha sobre o primeiro ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes. Laço sobre o próximo, um ponto alto. 1, 2 correntes sobre o próximo, repetindo. Um ponto alto, 2 correntes. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, no último, um ponto alto. Observem como vai ficando o telado. 1, 2 correntes, laço agulha sobre o primeiro ponto, um ponto sem fechar. Laço no ponto central, um ponto sem fechar e no último, um ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo e arremato. 2 correntes, laço sobre o primeiro ponto, você vai repetir tudo novamente. Um ponto, 2 correntes, no próximo, um ponto, 2 correntes e seguir trabalhando desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, já trabalhei as 2 correntes, passo a agulha por dentro das alças do ponto que fechamos juntos e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço agulha, sobre o ponto alto à frente, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Agora, nós temos entre os pontos 3 correntes. Na carreira anterior, tínhamos 2. 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. No próximo, um ponto alto. 3 correntes. No próximo, um ponto alto. E vamos repetindo. 3 correntes no próximo. 3 correntes no último ponto. Após o último ponto, você vai laçar a agulha sobre o grupo que fechamos juntos, ó, um ponto alto,
laço, sobre o ponto seguinte, outro ponto alto. Vão ficar 3 pontos desta forma. 1, 2, 3 correntes, laço, sobre o ponto seguinte, um ponto alto, 3 correntes, no próximo, um ponto alto e continue. Desta maneira, fazendo a volta inteira. Esta é a penúltima carreira do nosso tapete. Observem como ficou o fechamento da folha e a abertura dos leques do acabamento. Chegamos ao final. Você vai introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fechar com ponto baixíssimo. Nós vamos mudar a cor para fazer a última carreira. Para mudar a cor, passo a agulha dentro do ponto, ó, que está à frente, já puxo o fio colorido, 1, 2, 3 correntes, laço e agulha no mesmo lugar, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Sobre o ponto seguinte, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço no ponto baixo que você prendeu. O anterior, introduzo a agulha, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. No ponto seguinte, prendo com ponto baixo e vou repetir. 3 correntes, no ponto baixo, um ponto, 2, no ponto seguinte, prendo com ponto baixo. Vamos continuar até chegar aqui. Chegamos aos pontos que fizemos juntos, sem as alças. Aqui nós vamos trabalhar as 3 correntes, um ponto alto, 2 pontos altos. Aqui nós temos o primeiro ponto, você introduz a agulha e prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, na base, prendo, formando um picô, já prendo no ponto seguinte, ó, vai ficar desse jeito. E aqui nós já iniciamos novamente, ó, 3 correntes, na base da corrente um ponto alto, no mesmo lugar outro ponto. No ponto seguinte, prenda com um ponto baixo. Você vai seguir desta maneira, fazendo a volta inteira, e toda vez que você passar sobre os 3 pontos, você vai trabalhar este picô para ficar bem certinho desse jeito. Quando você completar a volta, você vai prender aqui com ponto baixo, fazer o picô, prender novamente na base e finalizar a sua peça. Nosso tapete pronto, ficou uma linda peça, trabalhado no barbante 8, gasto em torno de 3 cones. O meu mede em torno de 1,80 m de diâmetro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.